de veias, de artérias. Então, essa segunda parte corresponde às artérias carotídeas internas. Então, essas artérias aqui, que elas estão posterior nesta região, quando a gente compara com a artéria carotídea externa. Então, aquela artéria que vai irrigar principalmente esta região facial, região mais externa deste crânio. Então, a artéria carotídea interna é um daqueles dois ramos, como eu falei, né? Que a artéria carótida ela vai se dividir. A artéria carótida é um dos principais vasos, né? Uma das principais artérias do sistema cardiovascular. Ela também é bem calibrosa. Então, aqui nós temos alguns segmentos, algumas terminologias. Por quê? Porque acreditava-se antigamente, né? Utilizava-se estes segmentos aqui, né? Um autor ele descreveu estes ramos e mais 2 anos depois, em 98, um outro autor que ele vai então determinar que se utilize uma outra terminologia, mas entretanto essa terminologia ela não é tão detalhada, então por isso nós vamos utilizar essa aqui dos segmentos que a gente consegue então ter um detalhamento melhor. Então, nós temos o segmento 1, que esse segmento ele não vai ter nenhuma ramificação. Então, aqui é quando a gente fala em ramificação. Se por exemplo, o segmento petroso ele vai, então, ramificar para artérias carótico-timpânicas, bem como a artéria vidiana. Então, o terceiro segmento e o quinto também, em conjunto com o primeiro, eles não vão ter nenhuma dessas ramificações. Então, aqui nós conseguimos observar uma vista, a vista axial, né? Então, se a gente fizer um corte horizontal no crânio de um indivíduo, a gente vai e observar de cima essa visão que a gente vai ter, sendo que estes pontos aqui, ó, em verde, são os pontos que correspondem a essa artéria carótida interna. Então, aqui uma tomografia, então, se a gente fosse fazer aqui essa região que nós estamos observando em verde, que corresponde a estas artérias. Aqui é uma visão frontal, uma visão anterior, então, enquanto que a artéria carótida externa, ela vai, então, irrigar toda essa região aqui mais externa deste rosto, dessa face, a artéria carótida interna, então, ela vai irrigar toda essa região aqui que nós estamos vendo em verde. Aqui nós ainda temos uma visão, se nós tirarmos toda essa musculatura do pescoço, então aqui nós conseguimos observar onde que ela está, né, inserida, sua trajetória, então aqui, mais posterior àquela artéria carótida externa. Então, algumas considerações que a gente deve então, se ater, né, então aquilo que eu falei, que tem uma terminologia que está se usando agora, que é essa terminologia mais complexa, mas que possuía menos segmentos. Então, assim, ó, essa ideia aqui, né, do Buttiglier ela é uma ideia que ela está sendo mais aceita clinicamente, mas essa terminologia anatômica também, ela existe, ela possui, que existe esses 4 segmentos, né, dividindo apenas em 4 segmentos, aqui como o segmento cervical, petroso, cavernoso, cerebral, mas a outra mais complexa é o que a gente está usando, que é esta mais antiga. Então, aqui nós conseguimos ver, né, uma visão mais ampla desses ramos, porque aqui nós temos essa vista anterior dessa artéria carótida. Então, aqui nós conseguimos observar que essa porção aqui corresponde à porção cervical, segmento cervical. Essa segunda porção ao segmento petroso. Então, este segmento cervical ele não possui ramos. Este segmento que nós chamamos de segmento cavernoso, ele também não possui, então, essas ramificações. A parte ali do segmento cervical, ele não possui, então, estes segmentos aqui do segmento cervical lacerado e também este segmento clinoide, ele não possui ramos arteriais.
Então, nós vamos para o ramo cavernoso 4. Este ramo cavernoso, ele vai então emitir alguns ramos que eles vão emergir do tronco da região meningo-hipofisário. Então, a hipófise é uma importante glândula, ela está envolvida em vários processos fisiológicos devido à produção desses hormônios, ela também produz o hormônio pré-tiroidiano, então é um hormônio muito importante, o hormônio GH, o hormônio do crescimento, então ela pode ser dividida ainda em ramo tentorial basal, tentorial marginal, meníngeo, clivais e também ela vai convergir então nessa artéria hipofisária menor. Então essa região aqui inferior da hipófise vai ser então irrigada por este segmento. Nós ainda temos o segmento que nós chamamos de segmento oftálmico, que ele contém, então, essa artéria oftálmica, a artéria hipofisária superior, então, enquanto que o cavernoso número 4, ele irriga essa região inferior, este segmento oftálmico, ela vai, então, irrigar não só esta região dos olhos, mas também vai irrigar essa parte correspondente à região superior da hipófise. A hipófise é uma região que é uma glândula que fica na região da base do crânio. Então, nós ainda aqui conseguimos observar, né, de que forma que, então, essa artéria, ela vai irrigar essa hipófise. Então, aqui nós conseguimos observar que toda essa região aqui superior é por este segmento, enquanto que a inferior é pelo segmento número 4. O segmento 7 ainda, ele faz essa comunicação da artéria comunicante posterior com a artéria coroídea anterior, então, que vai estar relacionado próximo àquela região oftálmica, as artérias cerebrais anteriores e médias, então aqui nós conseguimos observar onde que está este segmento. Então, este segmento vai irrigar essa região, onde nós conseguimos observar aqui que está inserido a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média também, então vai irrigar essa região cerebral e a artéria comunicante posterior. Então, a artéria posterior comunicante, então, ela vai fazer essa comunicação desses ramos mais externos com os ramos mais internos. Então, é dessa forma que vai funcionar a comunicação interna desta região. Nós ainda conseguimos, então, aqui observar a artéria caroídea anterior, então, ela está aqui irrigando essa parte inferior dessa base do crânio. Então, aqui nós conseguimos observar em maior detalhes, aqui onde ela está inserida. Então, aqui nós conseguimos observar uma daquelas artérias também daquele segmento, do segmento C7, que é a artéria cerebral anterior. Então, aqui a gente consegue observar onde que ela está inserida. Então, aqui se a gente faz esse corte, então aqui a gente consegue observar que foi feito, então, um corte nessa região para que a gente consiga, então, assim observar, porque assim a gente consegue entender como que ela se insere nessa região orbital. Então, aqui nós conseguimos ver essa porção que corresponde a essa artéria cerebral, que ela vai, então, também se ramificar. Então, aqui nós conseguimos observar que ela vai irrigar estes dois lados, os dois lados do lobo, desses hemisférios do encéfalo. Então, aqui nós também conseguimos ter uma visão mais geral dessas artérias, onde elas estão inseridas. Então, aqui nós temos o quiasma óptico. Vocês lembram que o quiasma é aquela estrutura em forma de X, então, que é por onde este nervo óptico, que é o segundo nervo craniano, ele vai se projetar para a região do globo ocular. Então, aqui nós temos aquelas artérias, as comunicantes anteriores, então aqui a gente consegue observar por onde ela está se projetando. Nós temos a artéria cerebral anterior, então aqui é a porção anterior dessa artéria cerebral e aqui ela já vai convergir numa artéria comunicante.
Então, por conta disso, essa artéria comunicante, então, vai fazer essa comunicação dessa artéria cerebral com a outra artéria que está indo em direção à região orbicular, a região orbital, então, para irrigar aquela região tão importante. Nós temos aqui ainda outras artérias comunicantes, nós temos a artéria cerebral posterior, justamente porque ela vai, então, irrigar esta região do cérebro, essa região posterior, a artéria cerebelar, então, porque vai irrigar essa região superior aqui do cerebelo. Nós temos aqui, então, para nós identificarmos onde que nós estamos, aqui a região da ponte. E nós ainda temos aqui uma artéria vertebral. Então, essa artéria aqui, ela vai, então, ascender, né? Então, ela vai subir aqui em direção a essa ponte, em direção a esse tronco encefálico, então, para mandar este fluxo sanguíneo para esta região interna, para essa região cerebral. Então, falando aqui um pouco rapidamente de doenças que podem estar envolvidas aqui com as artérias, nós temos o que nós chamamos de estenose das artérias carotídeas. Isso significa que ocorre uma rigidez, um espessamento desses vasos sanguíneos. Então, placas fibrosas compostas principalmente por hialina, elas então vão conferir essa rigidez, esse espessamento, então elas podem ocorrer por causa de hemorragias, de ulceração, de calcificação. Então, a calcificação dessas artérias ela é muito perigosa, pode então também fazer a formação de trombos, de embolia. Então, por isso é muito importante que a gente cuide então do nosso estilo de vida, das dietas, para prevenir estas e outras doenças. Então, com isso, eu termino essa parte de artérias e a próxima aula nós vamos ver um pouco sobre as veias que permeiam essa região da cabeça e pescoço.